Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Mais uma vez eu agradeço a Deus pela sua vida, por você que tem se inscrito em nosso canal, por você que tem deixado seu like, por você que tem nos ajudado a caminhar aí por essa mídia social. Hoje nós vamos entrar aí na série do nosso tema Entrando no Apocalipse. Glória a Deus. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de mandar para os amigos, pois é assim que nós vamos crescendo dia após dia. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos debruçar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, vamos ver as revelações que João tem para dar para nós na tarde deste dia, domingo abençoado. Deus te abençoe, tá bom? Pastor Vanderlan Araújo que fala com você. Você que está aí entrando no nosso canal, você que está entrando pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, que Deus te abençoe, pois nós vamos aí procurar passar um pouquinho de conhecimento para você das revelações do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar das bem-aventuranças que João deixou escrito para nós no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Olha que interessante, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e as que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que guardam as coisas escritas nesse livro, pois estão próximas a se cumprir. Olha que interessante, João ele começa o capítulo 1 do livro de Apocalipse, também falando de bem-aventuranças. Ele vai dizer, escrito aqui no livro, ele vai mostrar e relatar para o povo algumas bem-aventuranças que existem em seguir esse evangelho, em seguir a pessoa de Jesus, em seguir aí a palavra de Deus. Existe alguma bem-aventurança? Então nós vamos ver hoje, nessa série aí, entrando no Apocalipse para abençoar a tua vida. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as bem-aventuranças, tá bom? A primeira bem-aventurança está no capítulo 14 e no versículo 13. Olha o que João vai dizer sobre as bem-aventuranças. Lembrando que João foi aquele que sentou aos pés de Jesus e também aprendeu sobre bem-aventuranças. Então, Jesus se manifesta a ele como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, já ressurreto, já abençoado no trono de glória com o Pai. Então, a primeira bem-aventurança está no capítulo 14, versículo 13, que diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então a bem-aventurança que João vai relatar e vai mostrar para nós aqui é daqueles que morrem no Senhor, ou seja, aqueles que dormem no Senhor, aqueles que partem dessa vida e dormem no Senhor. Então há uma bem-aventurança para eles, pois as suas obras o acompanham. Ou seja, então João vai dizer que aqueles que morrem ou que dormem no Senhor, as suas obras irão os acompanhar. Então você aí que caminha por esse evangelho, você que tem levado a palavra de Deus, você que tem feito a obra de Deus, saiba que há uma bem-aventurança para você dormir no Senhor e que tudo aquilo que você fez na obra do Senhor era ir lá te acompanhar para naquele grande dia Deus mostrar diante de todos que vão estar ali, de todas as testemunhas, que a obra que você praticou aqui na terra foi uma obra boa, uma obra fiel, digna de ser reconhecida pelo Pai. A segunda bem-aventurança está no capítulo 16 e no versículo 15. Aleluia, que João vai dizer, aleluia, sobre a bem-aventurança. Ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam as suas vestes para não andarem nu e não vejam a sua vergonha. Ou seja, aqui João vai falar da vestimenta. Mas qual vestimenta? A vestimenta espiritual. Aquela vestimenta que você veste quando você aceita a salvação.
essa é a vestimenta. Não é a vestimenta externa que as pessoas querem dizer, saia, roupa, gravata, calça, blusa. Bem verdade que existem certas roupas que traz certas lascívias, né? Isso é pecado. Então João aqui ele vai falar da veste da salvação, da veste da confissão que você faz diante de Jesus Cristo perante as testemunhas na terra. Então, essa vestimenta vai cobrir o seu lado espiritual, onde você estará em comunhão com Deus para a glória de Deus. Então, guarde aí a sua vestimenta espiritual para que você ainda não apareça nu diante da presença do Senhor. Ou seja, as suas vergonhas, ou seja, aquele que praticou uma vez da salvação e agora se voltam as costas a esse Deus, aí esses conservam-se nu diante da presença do Senhor. É a vestimenta da salvação, tá bom? A terceira bem-aventurança que João vai mostrar para nós, aleluia, ainda dentro do livro de Apocalipse, está no capítulo 19 e no versículo 9, olha o que João vai dizer. Ele vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia de todas as... chamado à ceia do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que dormem no Senhor, bem-aventurados aqueles que guardam sua vestimenta espiritual, vestimenta de salvação, e bem-aventurados aqueles que fazem parte da ceia do Senhor, da ceia do Cordeiro, aquela grande ceia que vai ser servida naquele grande dia para todos aqueles que se apresentarem diante de Deus como salvos na pessoa de Jesus Cristo. Então, eis aí a importância dessas bem-aventuranças, né, que João mostra para nós. Ele ainda continua dizendo também, aqui no capítulo 20 e no versículo 6, há também ainda mais uma bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurado os santos é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que são arrebatados na primeira vinda do Senhor. Há uma bem-aventurança para nós. Olha que interessante, né? A gente ler e estudar e entender a palavra de Deus. Então, bem-aventurado você que está lutando, que está perseverando, que está vigiando para fazer parte da primeira ressurreição. Porque não haverá segunda ressurreição não, viu? Depois daí segue-se o juízo, depois daí segue-se a grande tribulação, depois daí segue-se, né, o fogo eterno que está reservado para o diabo e seus anjos. Então que você seja bem-aventurado para fazer parte da primeira ressurreição, porque há uma bem-aventurança sobre isso daí. É importante a gente saber sobre isso. Logo, logo nós vamos debruçar mais sobre esse livro do Apocalipse. Capítulo ainda de número 22, o versículo 7 e o 14, ainda fala de mais duas bem-aventuranças. A primeira, no versículo 7, diz: bem-aventurado todo aquele que guarda a palavra desta profecia. É importante nós guardarmos a palavra de Deus. E o versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, essas são a série das bem-aventuranças. Então, bem-aventurado aquele que guarda, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que vigia, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestiduras e que lavam ela no sangue do Cordeiro para ter direito de entrar na cidade santa pelas portas. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestimentas para não andar nu, para ter aí a vestimenta da salvação. E bem-aventurado são aqueles que guardam a palavra desta profecia. Então que essas bem-aventuranças estejam aí sobre a sua vida, sobre a sua casa. Instrua todas aquelas pessoas que Deus colocar no seu caminho, todas aquelas pessoas que você tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho para ela. Mostre para ela as bem-aventuranças de servir e de seguir a esse Jesus que é bom, que é justo, que é fiel, que é verdadeiro. Então nós iniciamos hoje essa série entrando no Apocalipse. Hoje nós vamos fechar essa série dentro das bem-aventuranças,
não deixe de seguir a nossa série aí, que nós vamos ter vários ensinamentos sobre o livro do Apocalipse, que é o livro das revelações, um livro bem complexo de se entender, mas eu creio que Deus vai nos dar graça e nós vamos tirar muitas dúvidas de muitos corações nesse livro do Apocalipse, um livro que muitos têm medo de ler, de meditar e de estudar. Mas hoje nós vimos aí que existe algumas bem-aventuranças para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que guarda a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, deixa o seu like, compartilha com os amigos e juntos nós vamos aí aprender um pouco sobre esse livro tão maravilhoso, tão especial, que eu acredito que eu e você vamos aprender muito nessa série que Deus preparou para nós. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.